Oi, gente, meu nome é Claudiane Salles. Meu nome é Bia Martins. E nós estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro Saúde Emocional, onde a vida é feita para sentir. Logo, sentir é existir. E para você que está aqui nos acompanhando, o tema de hoje é um tema muito gostoso de estar falando, né, Sim, Bia? é um tema que, na verdade, nós duas somos viciadas. Total. Né? Que é como conseguir o que a gente realmente quer, né? Acho que o primeiro passo para a gente conseguir o que a gente realmente quer, qual é, Bia? Primeiro, né? Clareza do que a gente... Clareza, saber o que a gente quer de Saber o que verdade. quer, né? Então, assim, eu bato muito nessa tecla, vai ser até cansativo esse tema, porque, assim, toda vez que chega alguém na minha frente, eu sempre faço essa pergunta pra ela. Às vezes ela fala assim, eu queria ser feliz. Tá, mas o que é ser feliz pra você? Como que é uma vida feliz? Uhum. Então, a pessoa, quanto mais clareza ela tem daquilo que ela quer, melhor. Então, por exemplo, eu queria ser rico. Mas o que é ser rico pra você? Né? Que nem eu tenho muito isso, que eu sempre falo para as pessoas, o que é sucesso pra você? O que é ser uma pessoa de sucesso? Pra mim, sucesso é você ter tudo que você realmente quer ter. Então, às vezes, pra mim, sucesso é eu morar lá na roça, ficar quietinha lá, tranquila, né? Vivendo numa boa. E pra outra pessoa, é morar no centro de São Paulo. E aí, quem sabe, né? A pessoa pode viver o que ela quer. Então, o que acontece? As pessoas que não sabem o que elas querem, elas ficam muito perdidas. E, normalmente, elas vão vivendo resultados que elas não querem. Porque o sucesso, eu acho que, assim, ele pode estar relacionado ao dinheiro? Pode estar, mas nem sempre é o resultado, né, Exatamente. Bia? Até porque, como eu falei, o sucesso, ele depende do que você define que ele é. Porque, às vezes, para uma pessoa, sucesso é ser mãe de 3 filhos, poder não trabalhar, poder ficar em casa criando esses filhos e tá tudo certo. E para outra mulher, não. Sucesso é eu poder, ganhar muito dinheiro, andar ser num chefe. carro maravilhoso, ser chefe, ser empoderada, fazer reuniões, tipo, 30 reuniões por semana e dar conta daquilo. Exatamente. Por isso que a primeira coisa quando a gente pensa, como que eu consigo o que eu realmente quero? Definindo. O que você realmente quer. E, principalmente, gente, não adianta nada você querer uma coisa hoje e semana que vem você mudar. Por quê? O que acontece com a maioria das pessoas? Eu quero uma coisa. Então, eu sei realmente o que eu quero. Aí, eu converso com um amigo, meu amigo dá uma ideia pra mim. Eu falo, nossa, acho que eu não quero mais aquilo que eu queria. Acho que eu quero o que o meu amigo falou. Então, acaba que a gente vai se enrolando nas coisas que a gente quer. Então, eu dou muito esse exemplo pra grávidas. O que acontece com a mulher que quer ter filho? Um dia ela quer. Aí, no outro dia, ela fala, Jesus amado, isso vai acabar comigo, eu não quero. Aí, no outro dia, ela quer de novo. Aí, no outro dia, ela fala, não, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Ou seja... No outro dia, ela conversa com a mãe. Aí, ela vai falar pessoas, assim, não quero não, acho que eu não quero mais. Eu dando um exemplo, eu mesma, vivendo. Aí, você conversa com alguém que a pessoa fala assim, ai, nossa, mas eu amo ser mãe, mas é que filho dá tanto trabalho... Daí você fica, meu Deus, será que eu realmente quero? E filho é pra vida toda. Exatamente. Então, por isso que não a gente tem uma decisão, filho não é uma decisão que a gente vai tomar do tipo, eu quero esse emprego. A gente não quer mais esse emprego, a gente muda de emprego, tá tudo bem. Eu quero casar. A gente casa, claro que é pra Bia, né? Tipo, ela bate na tecla de casou é pro resto da vida. Sim. Mas assim, casei, não tô feliz, tal, acontecem N coisas, separou, tá tudo bem. Exato. Filho, não existe você querer voltar para trás. Isso é um exemplo muito bom. Porque você tem que ter muita clareza do que você quer. Porque muita gente, às vezes, fica muito infeliz depois de ter o filho. Não só por isso, tem N motivos, mas algumas pessoas podem ficar porque percebe que, opa, não era aquilo que eu pensei. Então, assim, o que eu falo, gente? Empresta o filho de alguém. Convive com o filho das outras pessoas. Pra você ver o que é ter uma criança. Na verdade, o que acontece, né? Às vezes a gente que não é mãe... Esse dá pra devolver, Bia. Quando a gente empresta, dá pra devolver. Quando a gente não é mãe, a gente tem que experienciar isso daí. Porque às vezes você não tem noção do que é trocar uma fralda, do que é uma criança não dormir e começar a chorar. Então, é bom que você tenha amigas, às vezes, que tem filho. Do que é uma birra. Exato. Do que é uma criança ter a vontade própria, entendeu? Porque, assim, uma coisa é você pensar assim, eu vou ser mãe, eu vou colocar aquela roupa, eu vou colocar, eu vou encher minha filha de lacinho, o meu filho vai andar de skate, e a criança tem vontade própria, Exato. gente. Isso é uma questão muito legal, assim, da gente perceber que muitas pessoas não se preparam para isso. Então, elas não sabem se é isso que elas realmente querem, não ganham clareza sobre isso, e quando acontece é uma grande frustração. Por quê? Eu não ganhei clareza antes. E é uma decisão sem volta. Sim. Né? Que nem casamento, que nem você falou. Pra mim, casamento não tem volta. Então,
uma das maiores decisões que eu tive que tomar na minha vida foi o meu parceiro de vida, porque eu não ia trocar ele. Sim. Então, desde muito cedo eu tenho isso na minha cabeça, que quando eu casasse ia ser pra sempre mesmo. Então, nem que eu demore 10 anos pra achar esse parceiro. Nem que demore a vida inteira. A gente precisa saber, Você precisa saber, exatamente. E aí, o que acontece? Pra gente ganhar essa clareza, tem um exercício que eu faço muito. Que, por exemplo, até a gente falou sobre isso. Você alugar um apartamento, você alugar um Airbnb, você ir pra um lugar... o meu sonho é morar na praia. Então, faz o seguinte, guarda um dinheiro, vai lá e fica 10 dias lá na praia. Fica numa casa que é a casa que você moraria. Tenta... Não posso, Bia, 10 dias. Fica um dia. Sim. Mas vai lá e vive essa experiência. Porque aí a sua cabeça vai entender se é isso que ela quer. Você, estando dentro da experiência, você consegue ter mais uma percepção um pouco melhor. Então, um dos exercícios para ganhar clareza é isso. É você experimentar aquilo que você gostaria de viver para sempre. E nem sempre aquilo vai... Tipo, eu fui lá, vivi na casa, gostei. Você pode muito bem mudar, você teve clareza naquilo e você pode não tá... Mudar o plano. Mudar o plano, você pode não estar feliz ali. Exatamente. E tá tudo bem? Tá tudo certo. Por isso que antes da gente pegar toda a nossa mudança e mudar pra praia, o melhor... É a gente fazer uma experiência. É fazer uma experiência. Sim. Então, a mesma coisa funciona pro namoro. Como é que eu sei se essa pessoa é certa pra mim? Você vai namorar ela. Aí você namora pra testar. Namoros foi feitos para serem terminados. Exato. Né? Ou terminar no casamento, ou terminar no término mesmo, cada um pro seu lado. Então, essa clareza a gente ganha dessa forma. A gente experimentando aquilo que a gente quer. Então, a gente só descobre se a gente gosta de um sabor de sorvete comendo. Comendo ainda. Então, a gente... quando a gente pensa no que a gente realmente quer... Por exemplo, eu não sei se eu quero fazer o podcast aqui com você, né? Então, a gente experimenta para ver, vamos fazer? E aí, a gente vai ganhando clareza. Ou, às vezes, a gente fala, vamos fazer o podcast de um formato. E aí, no meio do caminho, a gente fala, nossa, dá para fazer melhor. Dá para fazer de um jeito melhor. Às vezes, você ganhou clareza, você foi morar na praia. Aí, passou 6 meses, você fala, putz, mas tem um outro bairro melhor. Às vezes, morar pé na areia não é tão bom, até porque suja, né, gente? Então, assim... Suja a casa o tempo todo. E, às vezes, a gente tem essa visão de que, nossa, morar à beira-mar deve ser, nossa. E, às vezes, não é tudo isso. E aí, você pensa, nossa, mas em outro bairro eu seria mais feliz. Então, a gente consegue ir dando essa clareza. E se adaptando, né? E se adaptando às nossas vontades e às nossas clarezas, né? Pra gente conseguir o sucesso desejado. Exato. E, como a gente disse, o sucesso nem sempre tem a ver com dinheiro. Hoje, a gente tem um exemplo muito claro disso, que é o pós-pandemia. O sucesso, antigamente, era visto como, nossa, a pessoa mora fora, ela mora lá em São Paulo, ela mora em cidade grande, ela mora isso, ela trabalha numa multinacional, ela vai para todos os países e tal. Hoje em dia, depois da pandemia, a maioria das pessoas estão procurando o quê? Casa na roça, tipo, a cidade, aqui perto, no córrego mesmo, o tanto que aquilo cresceu, o tanto de luzes que a gente vê agora no meio do mato. Por quê? As pessoas estão vindo para o interior, porque para elas, sucesso hoje é isso. Exato. É viver uma vida, fazer um home office, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, mas viver uma vida de qualidade no interior. Exatamente. E às vezes, né, eu acho que o que as pessoas estão pensando hoje é que ter uma mente que está no lugar que você consegue se sentir feliz, né? É o sucesso. É o sucesso. Porque, assim, às vezes você pode ter uma big de uma casa. Você pode estar vivendo o seu melhor momento financeiro, o seu casamento perfeito, e você olhar para aquilo e não se sentir feliz. Não se sentir um sucesso, né? Sim. Então, é isso que realmente é ter a clareza, né? Eu percebo que eu atendo muitas mulheres, assim, que às vezes estão cuidando de filho, estão ali, nossa, naquele puerpério, gente, que eu vejo que a vida da mulher não é fácil. Nossa, se tem uma vez que não é fácil, é a vida da mulher, porque é um negócio que muda, é uma lavagem cerebral dentro da cabeça da mulher. E às vezes ela tem tudo. E quem tá olhando de fora vê que ela tem tudo. Que, nossa, que lindo aquilo que ela tá vivendo. Mas na cabeça daquela mulher aquilo não consegue se encaixar, né? É porque a gente deixa, eu acho, de ser a gente para cuidar de um outro ser, entendeu? A gente sai do nosso papel de protagonista
para viver a vida Sim. de outra pessoa, que ela precisa da gente. Eu acho que se a gente não tiver 100% preparada, até mesmo quando você está 100% preparada e você se depara com aquela realidade, é totalmente diferente. Então, é uma coisa que você não tem como ter experiência, como você disse, empresta o filho de alguém. Os níveis hormonais não vão ser os mesmos, entendeu? Exato. Porque os até níveis o nível hormonais, de preocupação. Assim, o nível de preocupação. A mãe, ela não desliga um minuto. A criança pode estar ali do outro lado, que ela está ouvindo a criança dela passando. Sim. Então, é aquela história do que só quem é mãe entende. É real, gente, é só quem é mãe entende. Porque a mãe daquela criança é aquela outra pessoa. E, às vezes, duas mães conversando, passando pela mesma situação, cada uma tá diferente da outra, entendeu? Exato. E por isso que a nossa mente, ela tem que estar no lugar. Porque quando a gente entende o que a gente quer, a gente consegue ser feliz com aquilo que a gente tem, né? Então, às vezes, a gente vai passar por desafios, todo mundo passa, né? Todo mundo tem problemas, né? Só que, o que faz... Eu passo por muitos problemas, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você não liga pra isso? Não, porque não muda nada. Então, assim, pra que eu vou ligar? Sim. E, às vezes, probleminhas idiotas, eu tô lá, meu Deus do céu. Se martirizando. Isso não poderia ter acontecido. Então, a gente tem que ter essa clareza, ganhar mais clareza, se conhecer principalmente, né? Entender o que preocupa a gente, o que não preocupa, o que faz a gente feliz, o que não faz, os nossos limites. Então, o autoconhecimento entra nisso aqui, em ter clareza do que a gente quer. Uma coisa que a gente pode fazer também, que ajuda muito, e é o que eu faço na minha vida, é escrever sobre os nossos sonhos, escrever o que a gente quer. Pra quê? Pra ficar um compromisso. Porque senão hoje eu quero comprar uma bicicleta, semana que vem eu quero jogar beach tênis, na outra semana eu não quero mais fazer esporte. Agora, quando eu tenho clareza e eu escrevo, eu tô me comprometendo ali comigo que é isso que eu quero. Então, todo começo de ano, acho que a gente já até falou sobre isso, eu escrevo tudo isso para conseguir pôr em prática. Então, nada mais é do que eu ganhando clareza. Quando a gente escreve, sai do mundo da imaginação e vem para o mundo real. Né? E aí a gente consegue entender, nossa, mas será que é isso que eu quero? E principalmente, saber o como. Né? Então, assim que a gente ganha clareza do que a gente realmente quer, a gente tem que descobrir como fazer. Né? Que daí é a parte do processo que a gente vai viver. Aí é a sua parte. Exatamente. Depois, uma coisa que vai ajudar a gente a conseguir o que a gente realmente quer é saber falar não pro que a gente não quer. Porque acho que é o mais importante. Talvez o mais importante. Porque assim, ó, às vezes você quer morar na praia. Vamos dar esse exemplo. Morar na praia e, sei lá, trabalhar home office. Aí aparece uma oportunidade de você morar na praia e trabalhar numa fábrica. Você acha que você vai viver a experiência que você queria? Não. Então, não é o que você realmente quer. Você vai estar trancada dentro de uma fábrica com ordens. Você vai conseguir olhar pra praia? Eu já morei na praia, tá? E eu trabalhava igual uma condenada. E eu não ia na praia. Então, assim, pra mim, hoje não faz sentido nenhum eu morar na praia, né? Um dia pode fazer, mas não muda nada, né? Porque você vai estar trabalhando. Eu vou estar trabalhando. Então, talvez não é melhor eu sonhar em ter um trabalho com mais liberdade? Para se eu quiser trabalhar na praia, eu trabalhar na praia. Se eu quiser trabalhar da minha casa, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar daqui, eu trabalho. Sim. É mais fácil. Então, olha para você ver como, quando a gente olha para isso, a gente vai entendendo que talvez não é isso que eu quero. Talvez não é necessariamente morar na praia, talvez é ter mais tempo. Sim. Talvez é ter um trabalho que me consuma... que dê mais liberdade, que me dê mais liberdade. Então, a gente vai ganhando essa clareza conforme a gente vai falando sobre isso, né? Eu até falo para todo mundo que eu sou muito de contar os meus sonhos, eu não tenho medo. Ai, você conta os seus sonhos? Conto, não ligo. Ai, por quê? Porque eu acho que quando a gente não conta é porque a gente tem medo de não dar certo. Então, como eu tenho certeza que eu vou fazer, eu não tenho medo de contar. Mas por que é bom a gente contar? Eu sempre falo isso. Que se o meu sonho não assustar outra pessoa, meu sonho tá muito ruim. Não é? Seu sonho tem que ser grande. Eu amo quando eu conto um sonho meu e a pessoa ri. Ela fala, você é louca. Eu falo, então você vai ver. Aguenta aí um pouquinho que você vai ver eu fazendo. Que ele vai dar certo. Exato. Porque, né, depende muito da personalidade da pessoa. Eu sou uma pessoa movida a desafios. Então, eu também. Se eu sinto que aquilo é um desafio e que todo mundo achou aquilo difícil demais, eu vou querer fazer. Sim, né? E eu sou a prova viva disso, né, Bia? Que eu falo assim, que quando alguém me desafia, aquela é a chavinha que virou para falar Era assim, aquilo que eu precisava. É aquilo que eu precisava. Duvido. Duvida. Exato. É bem isso mesmo. Por isso que é bom a gente se conhecer, porque eu sei que, por exemplo, para mim, se alguém rir ou se alguém falar alguma coisa, eu vou achar aquilo o máximo e eu vou amar fazer acontecer. E tem gente que não, tem gente que vai se fechar
fechar e não vai conseguir mais pôr em prática. Sim. Então, é por isso que é bom a gente ter clareza primeiro, para depois a gente conseguir ir para o mundo e falar não. Então, por exemplo, como esse exemplo que eu dei. O meu sonho hoje, o que seria? Trabalhar só home office. Ai, fechar a clínica, não ter mais dor de cabeça e ficar lá de dentro da minha casa, dentro do meu escritório. Mas não é a realidade ainda. Então, e nem os seus clientes apoiam. Nem meus clientes querem. Então, assim, o que eu tenho que pensar? Que se eu quiser realmente isso, eu vou dar um jeito de fazer, né? Mas, assim, primeiro, não é o que eu realmente quero. Se fosse, eu já estaria atrás de fazer, né? Sim, você já estaria fazendo. Eu sempre falo, tudo que você realmente quer, você tem. Tudo. Ou você está no processo de fazer. Sim. Né? E aí, o que acontece? Mas também a gente tem que colocar sonhos reais, né, Bia? Porque não adianta eu falar que eu quero ser a rainha da Inglaterra. Não. Ah, mas eu quero ser a rainha da Inglaterra. Calma, minha filha, não é assim que sonhos funciona. Reais, exatamente. Reais. Tipo, que nem o meu sonho de talvez trabalhar só home office, é um sonho normal. É um sonho real, você dá tem pra fazer. No Brasil inteiro, Exato. Né, Bia? Então... E aí, dá pra gente mudar. Mas aí, será que eu aguento o processo de fazer isso? Porque daí eu teria que falar pra você, então, Claudiane, eu não atendo mais presencial, se você quiser só online. E às vezes ouvir da Claudiane que, então, ela não vai fazer. E aí a dona Maria, que mora aqui, pertinho da clínica, ela não vai vir mais também. Porque pra ela não sabe mexer no celular pra fazer online. Então, será que eu vou aguentar o processo pra eu chegar até lá? Sim. E aí é onde o pessoal empaca, às vezes. Porque eu quero viver aquilo. Mas será que você consegue viver aquilo? Entende? Então, antes da gente também conseguir falar os nãos, a gente precisa ser a pessoa que aguenta. Sim. Porque eu vou começar aquele processo de mudança, mas se eu não for aquela pessoa que consegue viver aquilo, eu não vou conseguir dar andamento. Então, eu vou ter que falar não para um monte de gente. Na hora que alguém falar, não, mas eu quero presencial, eu vou ter que responder, não, mas eu não tenho. E aí, às vezes, eu vou ter que ir vendo a pessoa no meu concorrente, eu vou ter que perder cliente, eu vou ter que passar por um monte de coisas. Por altos e baixos para você chegar até onde você quer, né? Exato. E aí, por isso que a gente tem que ser a pessoa que consegue dar conta daquilo. Se eu não sou a pessoa que vive o bem-estar vivendo aquilo, eu não vou conseguir ter. Porque um outro ponto que eu sempre falo também é que, enquanto eu tô passando pelo processo, eu preciso estar me sentindo bem. Sim. Para eu conseguir aquilo que eu realmente quero, não adianta eu achar que eu vou ficar 2 anos me matando de trabalhar e que vai chegar no final do processo e eu vou estar feliz com aquilo. Não vai ser assim. Por quê? Eu vou olhar para trás e eu vou falar que, nossa, meu Deus, aquilo quase me matou. Nossa, não foi tão legal assim. E o que era para ser uma conquista, às vezes vira uma coisa pesada, né? Que eu tive que... Uma luta muito grande, que lutar muito. Isso é uma crença que a gente tem, né? De que tudo é muito difícil, que tudo, nossa, vai dar um trabalho. Tem que doer demais para poder ser bom. Para ser bom, exato, exatamente. Então, a gente tem que aprender a falar não. Então, por exemplo, casa... né? A gente, eu já falei sobre isso aqui, eu mudei para uma casa que eu não queria ter, eu vim morar no centro da cidade e não era o que eu realmente queria. E eu não soube falar não naquela hora, porque eu tava tão desesperada para resolver o problema que eu tava tendo, que eu vim para o que tinha. E aí, eu fiquei 3 meses morando ali, deu tudo errado e eu tive que me mudar de novo. Então, olha a trabalheira que eu tive. Mas para viver o que eu realmente queria. Então, aí, a gente... Depois que passa, você entende o processo. Que para eu chegar ali, nossa, tive que passar um monte de perrengue. Mas chegou. Por quê? Porque a nossa mente, às vezes, pede essas confirmações. Sim. É o que você realmente quer? Então, quando a gente determina o que a gente quer... A nossa mente, ela vai tentar barrar a gente de todas as maneiras possíveis pra gente não fazer. Sim. Né? Ela vai tentar te sabotar, se perder no meio do caminho. Então, a gente... É aquele negócio, você guarda dinheiro, quebra o carro. Sabe? Ficou com problema de saúde, teve que gastar no médico. Você fala, nossa, sobrou tanto dinheiro. Vou ter que usar para outra coisa. Normalmente, quando a gente está num processo, né, digamos assim, vibrando num lugar e a gente tenta vibrar em outro, então assim, eu tô num patamar de vida e eu quero vir para outro, eu vou ter que subir. E essa subida causa uma resistência. E é essa resistência que faz a gente desistir. Tem que colocar a primeira marcha aí. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que ter clareza do que a gente quer, saber falar não pro que a gente não quer. Então, assim, o meu sonho é trabalhar numa empresa X, né, que trabalha em tal ramo, e é isso que eu quero. Mas qualquer uma que me chamar, eu vou. Às vezes a gente tá precisando, a gente vai. Mas, assim, o ideal é que você tenha paciência para esperar aquilo que você realmente quer.
E aí conseguir viver bem até você conquistar. Porque o que eu vejo muita gente fazendo? Eu vou guardar dinheiro porque eu quero ser milionário. Daí a pessoa não compra um café na rua. Eu acho um absurdo. Eu falo, gente, você pode morrer amanhã, pelo amor de Deus. E você tá deixando de tomar um café. Pra ser milionária, a troco de quê? E aí a pessoa nunca vai estar feliz com aquele milhão e ela vai querer outro, e vai querer outro, porque, né, a vida da gente é assim, a gente sempre quer mais. Então, eu acho que o importante é a gente saber mesmo que a gente tem que ter limite até para o que a gente quer ter. Exato, né? Exatamente. Porque é uma das coisas que eu falo, eu tenho esse sonho de um dia ter milhões na minha conta. E não é impossível. Não é impossível, mas é muito trabalhoso. Sim. Eu falo, gente, né, pra quem não é herdeiro, pra quem tem que construir com as próprias mãozinhas... mas a gente nasceu bonita. Dá um trabalho. Dá um trabalho do caramba. Então, assim, se você quer fazer, dá pra fazer. Mas você tem que entender que você vai ter que aguentar esse processo. Você tem muita sorte, Bia. A gente tem sorte. Existem vários meios de conseguir. Existe quem tem sorte, existe quem trabalha, existe quem é herdeiro, né? E as pessoas, elas não veem essas lutas e falam que a gente tem sorte. Exato. E aí, às vezes, o que acontece? Nesse meio do processo, quando a gente, às vezes, está chegando para alcançar o que a gente realmente quer, a gente mesmo se sabota. Porque aí você pensa assim, mas como que eu vou ser milionária se minha família não é? Como que eu vou ter tal coisa boa se minha família não tem? Ou como que eu vou fazer se eu tiver tudo isso? Se eu mudar pra praia lá, eu vou perder todos os meus amigos. E aí a gente mesmo começa a voltar para trás para poder caber ali no mundo que a gente estava antes. Sim. Por isso que a gente tem que aguentar ser a pessoa que dá... a gente quer. Tem que ser a pessoa que vive aquele sonho. Por isso que a gente tem que ter a clareza, né? Colocar a clareza em primeiro lugar e depois dar conta mesmo. Dar conta de fazer. Exatamente. Então, esse é o caminho. Até eu coloquei aqui que o nosso diálogo interno, ele pode atrapalhar muito a nossa clareza. Porque às vezes eu escrevo no papel... Tenho certeza que muita gente faz isso. Escreve no papel, ganha clareza, é isso que eu quero. Só que no dia a dia fica assim, eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Pra mim tá muito difícil. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que vai... Eu até coloquei aqui, né, as crenças. Não consigo, é muito difícil, não é pra mim. Dinheiro demais é errado, eu tenho o dedo podre. Pra mim nunca nada dá certo. Então, em relação a dinheiro, relacionamento, a tudo. Às vezes, o diálogo interno da pessoa, ele é muito ruim. Então, ela vai dar um conselho para uma amiga, ela fala as melhores coisas possíveis. E aí, quando é para ela, o diálogo de dentro da cabeça, que é o que a gente não vê, tá totalmente distorcido. Ela quer esse plano, mas ela não consegue falar para si mesma que ela consegue aquilo. Então, essa é até onde a terapia entra pra gente arrumar esse diálogo interno. Porque uma pessoa que tem esse diálogo interno, ela vai ter uma tendência a ser muito mais depressiva, por exemplo. Porque... Sim. A todo momento eu tô falando coisas ruins pra mim e eu tô ouvindo aquelas palavras, né? Porque não tem lugar pior do que dentro da nossa cabeça, né, gente? Então, assim... Nós somos os nossos piores inimigos, Exato. Né? Então, a gente tem que cuidar desse diálogo interno para que a gente consiga realmente colocar esses passos em ordem, em prática, né? E uma das coisas também que eu queria relembrar aqui é que o nosso cérebro, gente, ele é plástico. Então, se você quer mudar a tua vida agora, se você quer mudar... eu quero mudar meu corpo. O seu cérebro, ele é plástico, então ele vai obedecer o que você fizer. É que nem... funciona do mesmo jeito, para coisa ruim ou coisa boa. Se você usar uma droga nova, o que vai acontecer? Você vai viciar naquilo. Amanhã você vai querer de novo. Se você faz uma coisa boa para o seu cérebro que ele nunca viveu, a chance dele querer de novo é muito grande também. Então, quando a gente fala de você experimentar, fazer essas experiências novas, de ir na praia que você quer morar, ir visitar o apartamento que você sonha morar, quando o seu cérebro entende que aquilo existe e que aquilo ele pode pegar, ele tá ali dentro, ele consegue criar esse caminho neural novo de, opa, eu consigo vir aqui. Dá pra viver isso. Dá pra viver isso. Então, fica muito real pro cérebro e a gente consegue adaptar ele do mesmo jeito que se a gente usa uma droga super pesada, no outro dia seu cérebro quer também. Então, dá pra gente trabalhar tudo isso ajudando o cérebro a entender o que é que a gente quer. Quanto mais a gente mostra pro nosso corpo, pra nossa mente, pra qual caminho que é pra eles irem, eles vão. Sim. Eles vão, mas é a gente que tem que estar no comando. A gente tem que tirar essa voz interna que é pessimista. A maligna. Que é muito ruim com a gente na maioria dos dias. E começar a ouvir a nossa consciência mesmo. Que é quando a gente silencia, quando a gente medita, ou quando a gente faz alguma prática, até de oração, Sim. Né? De alguma religião. É com essa voz que a gente se conecta. E é ela que a gente deve ouvir.
né? Sim. Olha, dicas importantíssimas, né? De como ter clareza e como conseguir o que a gente tanto quer, né? O primeiro passo, a clareza, saber o que você quer. Exato. O segundo passo é dar conta de aguentar os trancos e barrancos para chegar até ali. O processo. E o terceiro passo é viver. Exato. E a gente tem que viver bem enquanto aguenta esse processo. Sim, com certeza, gente. Sempre a Bia vem com dicas maravilhosas que nos ajudam aí no dia a dia para estar deixando a vida mais leve, né, Bia? Com certeza. Dicas de terapeuta, né? Dicas da terapeuta para que a nossa vida consiga, assim, chegar no eixo ali, que a gente consiga ser feliz, né? Consiga um equilíbrio entre o que é bom e não para nós mesmos. Bia, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por partilhar tantas experiências, tantas dicas aqui com a gente, que assim, eu aprendo a cada episódio que vem, e isso é muito importante. Obrigada a vocês, obrigada a vocês. Estou amando vir aqui falar com vocês um pouquinho. E lembrando, né, pessoal, de mandar mais temas lá pra gente, dúvidas. Para você que aí nos acompanha, que você já deu uma olhadinha lá no nosso YouTube e viu que o seu tema ainda não tá lá, ou mesmo que o seu tema já esteja, e que você queira que a gente se aprofunde mais nele, é só mandar aqui pra gente essa dica que vocês querem, que a gente tá fazendo isso, né, Bia? A gente tá pegando as dicas da semana, vendo as que mais foram pedidas e trazendo aqui para vocês. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais.